Fala pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E hoje a gente tem um assunto um pouquinho mais sério para poder falar. A ideia desse vídeo é falar sobre algo que eu vou fazer em breve. Vocês já estão sabendo que tá aí no título do vídeo, mas eu queria compartilhar um pouco desse processo com vocês. Eu acho super importante. Eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. O que é que acontece? Lucas, mas você não é tão gordinho assim. Lucas, por que você tomou essa decisão? Isso foi do nada? Essas perguntas, volta e meia, aparecem na minha rede social. Eu compartilho um pouco lá nos stories, no Instagram. Se você não me segue já, segue aqui, por favor. Buscando entender mais sobre essa cirurgia em si, eu vi vários vídeos de pessoas pós-cirurgia. Não encontrei vídeos de pessoas no processo antes da cirurgia. E nesse processo antes de cirurgia eu entendi que é algo bastante complexo, não é tão simples, é cansativo, é demorado e que muitas pessoas desistem no meio do caminho por conta disso. Então por isso eu queria compartilhar um pouquinho de vocês como é que tem sido a minha experiência e de pré-operado, né? Como eu falei, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. E eu preciso compartilhar com vocês um pouco desse passo a passo. O que é que me fez tomar essa decisão e quais foram os passos que eu executei até agora, quais são os próximos passos. E é isso que eu vou compartilhar com vocês agora. Primeira coisa que a gente precisa saber, entender, é o porquê fazer uma cirurgia bariátrica, né? A princípio, a resposta ela pode ser simples, né? Ou para quem não entende do assunto vai falar: só tô gordinho demais e preciso fazer uma cirurgia bariátrica. Ou tem gente que acha que cirurgia bariátrica é meramente um processo estético. E na verdade não é. A cirurgia bariátrica é uma das opções de tratamento para perda de peso, né? Eu não sei exatamente se eu posso falar dessa forma, até porque eu não sou médico, né? Tô falando com base no que eu vi das minhas consultas com os médicos que eu me consultei, então é uma fala muito minha, tá? Vamos abrir esse parêntese aqui que eu não tenho intenção nenhuma de trazer nenhuma versão médica para este vídeo. É uma versão minha pessoal daquilo que eu estou vivendo. A primeira coisa que a gente precisa entender é o porquê que eu preciso fazer uma cirurgia bariátrica, né? Eu descobri esse ponto, porque eu estava fazendo um check-up, daqueles check-ups anual que a gente faz, né? E para ver como é que estava a minha saúde. E ao passar pelo endocrinologista, eu busquei esse especialista porque eu queria fazer um acompanhamento para perda de peso. Eu sempre fui uma pessoa gordinha, posso falar dessa forma. Quando eu puxo na mente todo o meu histórico de vida, eu sempre lembro de mim acima do peso, né? Mas nunca foi algo que me incomodou. Porém, de algum tempo para cá, tem pouco tempo que eu fui pai, eu já falei isso em outro vídeo, e eu comecei a olhar para mim com mais cuidado, com mais zelo, né? Até para prolongar a minha vida aqui na Terra junto com minha filha. Então eu comecei a olhar para mim com mais cuidado. E nesse de olhar para mim com mais cuidado, eu fazendo alguns exames, eu busquei um endócrino para poder ter um acompanhamento médico e um auxílio no tratamento para a perda de peso. Nos exames que eu fiz, por solicitação desse médico, ele criou esse alerta. Falou: Lucas, eu acho que você pode avaliar a possibilidade de fazer uma cirurgia bariátrica. Quando eu perguntei o porquê, ele deixou claro para mim que eu estou com um grau de obesidade elevado, grau 3, com ICMS acima de 40. Isso já é um indicativo de eu fazer bariátrica. Mas, além disso, eu descobri que eu tenho uma doença chamada hipotiroidismo, que é uma doença autoimune que eu preciso fazer o tratamento dela a vida toda, vou tomar medicamento a vida toda. Isso dificultaria muito a minha perda de peso. Para quem não sabe, existe o hipotireoidismo e existe hipertiroidismo, se eu não me engano. O hipo, você tem dificuldade de emagrecer, e o hiper, você tem dificuldade de engordar. Infelizmente, eu ganhei um hipotireoidismo.
Então eu já faço uso de medicamento para poder tratar essa doença, mas que ela dificultaria qualquer tratamento clínico, né, ou outra opção que eu fizesse de tratamento para perda de peso. Refletindo muito sobre fazer ou não cirurgia, abrindo aqui mais um parêntese, o médico deixou claro que eu poderia optar por um outro tipo de tratamento, né, dieta, uso de outros medicamentos, mas que a visão clínica dele, né, como médico, o ideal seria fazer a bariátrica. Mas essa decisão foi minha. Então, analisando com calma, pensando direitinho todos os prós e contras, eu entendi que seria melhor fazer a cirurgia bariátrica, mesmo não estando tão acima do peso assim. Depois que eu tomei a decisão, eu voltei lá no endócrino, né? Falei, doutor, eu quero fazer cirurgia bariátrica, acho que é o correto, vamos fazer. E aí foi que eu comecei, de fato, a dar o start nesse processo. Com quem que eu vou me consultar agora, né? Eu aqui na minha cidade, eu sou de Feira de Santana, na Bahia, eu tenho um convênio médico, né, o plano de saúde da Apvida. Esse processo ele pode variar de plano para plano. Se você for fazer particular, talvez seja mais rápido, né? Para quem tem interesse em fazer ou está buscando fazer. Mas no meu caso, eu tenho esse convênio médico e eu estou fazendo tudo por ele. E aí foi que eu fui buscar entender qual era o passo a passo. Entrei em contato com o plano e informou que eu teria que fazer uma primeira consulta com um especialista chamado enfermeiro bariátrico. Marquei essa consulta e o enfermeiro bariátrico ele me explica todo o passo a passo da cirurgia, né? Quais são os especialistas que você vai ter que se consultar, quais os relatórios você vai ter que trazer para a gente. Então ele faz essa orientação inicial. Feito essa orientação inicial, ele dá entrada no sistema do convênio, né? Depois dessa consulta com o enfermeiro, eu tive uma consulta com o cirurgião bariátrico. O cirurgião é o médico que vai fazer todas as requisições para você, do início ao fim. Ele vai te acompanhar do início ao fim. Ele solicitou todas as consultas com os outros especialistas, ele solicitou todos os exames que eu deveria fazer, né? Então, com todas essas solicitações, e também, voltando daí, também me explicou sobre o processo de bariátrica. O que é que eu deveria mudar de hábitos, né? Mesmo antes da cirurgia. O que é que eu deveria como eu deveria me preparar. Então, foi uma conversa bem franca e, ao mesmo tempo, um tapa na cara. Porque ele deixa muito claro que esse processo de cirurgia nada adianta se a gente não tiver com a mentalidade mudada, né? A cirurgia por si só ela não vai ser eficaz se eu não mudar os meus hábitos alimentares, se eu não mudar o meu estilo de vida. Então lá na frente, depois de 1 ano, por exemplo, de operado, eu posso ganhar o peso todo novamente. Então é um trabalho contínuo, né? A cirurgia ela vai acelerar o meu processo de emagrecimento, mas eu posso recuperar esse peso se eu não mudar o meu estilo de vida. Então, voltando, ele fez todas essas pontuações, né, que são super importantes, e ao mesmo tempo me enviou todas as solicitações de consultas e exames. Eu comecei a marcar todas essas consultas e exames com esses especialistas. Eu vou pontuar aqui para vocês quais foram os que eu me consultei, né? Além de exames de laboratório e exames de imagem, ultrassom, endoscopia, exames de hemograma, né? Vários tipos de exame de sangue. Eu acho que eu nunca tirei tanta ampola de sangue na minha vida quanto agora. Depois de todos esses exames feitos, eu também tive consultas com outros especialistas, cardiologista, nutricionista, psicólogo, pneumonologista ou pneumologista, não lembro. É esse cara aí mesmo. Eu vou pesquisar aqui para poder colocar no vídeo corretinho. E todos esses especialistas também podem fazer solicitações de exames específicos por área, né? Cardio, pneumo. E como foi que aconteceu? O pneumo solicitou um exame de prova de função pulmonar. O cardio solicita o eletrocardiograma e por aí vai. Então,
depois de ter todas essas consultas com os especialistas, depois de fazer todos esses exames, eu preciso ter um relatório médico de cada especialista dizendo que eu estou apto para poder fazer essa cirurgia. Então, é muito exame de verdade, é muita consulta, e isso é muito demorado, todo esse processo. É muito cansativo. E eu vi muitos relatos assim de pessoas que desistiram no meio do processo. Por conta de toda a burocracia de plano de saúde, né, que a gente sabe que a gente tem no nosso Brasilzão, isso dificulta todo esse processo. Enfim, então, mas hoje eu tô nessa etapa, eu acabei de finalizar toda essa etapa de consultas e exames. E depois disso, qual é o passo? Eu preciso voltar com todos esses exames e esses laudos, relatórios, lá para o cirurgião bariátrico, que foi o primeiro médico qual me consultei. Ele vai avaliar tudo isso, ver se está tudo certo. Ele pode, se ele julgar necessário, pedir alguns exames complementares para ter mais segurança na sua cirurgia, né? Então, eu ainda não tive esse retorno do cirurgião bariátrico, estou aguardando. E vamos ver se ele vai pedir ou não outros exames. Eu espero que não. Ai, Deus, espero que não. Mas, após isso, né, a gente tem algumas questões de documentações para poder autenticar, para enviar para o plano, e acredito que aguardar o plano agora autorizar. Mas até então eu estou nessa fase de finalizando, né, os exames, as consultas. Já finalizei com todos os especialistas. Não sei se eu citei aqui todos, né? Foram nutri, cardio, pneumo e psicólogo. No meu caso, foram esses 4. Mas isso, como eu falei, pode variar de pessoa para pessoa, de plano para plano, né? Enfim, eu estou nessa etapa e agora aguardando qual vão ser os próximos passos. Eu quero compartilhar mais dessa rotina com vocês aqui, se vocês acharem interessante, né? Como eu disse, eu não vi muitos vídeos de pessoas no pré-operatório, vi muitos vídeos de pessoas no pós-operatório. Então, por isso, esse é um bate-papo muito direto aqui, sem muitas lentes, sem muitos lugares. É mais informativo mesmo. Eu acredito que tem pessoas que estão pensando ou buscando mais sobre bariátrica e não sabem por onde começar. Então, o primeiro passo, no meu caso, foi o endócrino. Falando agora sobre vida, né? Eu acho que uma decisão como essa, ela é uma decisão muito importante, que deve envolver seus familiares, as pessoas próximas a você, né? Para que você tenha essa tomada de decisão de maneira muito assertiva. Mas, principalmente, na sua mente, né? Por que fazer a cirurgia? Deve ser algo que deve ser muito bem respondido para você mesmo, né? Você entender o porquê da necessidade de fazer um procedimento cirúrgico como esse. No meu caso, eu tenho muito claro na minha mente o porquê. Esse processo como um todo, principalmente a parte psicológica, ela é fundamental. Tem muita gente que faz cirurgia meramente por estética. Se fosse somente por estética, eu não faria. Apesar de que hoje eu não estou me sentindo bem comigo mesmo, esteticamente falando, por estar acima do peso. Mas esse não é o meu principal motivo, né? O meu principal motivo tem 1 ano e meio de idade e se chama filha. Esse é o meu principal motivo por querer fazer esse procedimento. Então, eu quero compartilhar mais dessa rotina com vocês. Eu espero que tenha sido esclarecedor, que vocês tenham entendido um pouquinho sobre, que esse vídeo possa alcançar de fato pessoas que estão buscando mais sobre esse tema, sobre esse assunto, e que possa ajudar a esclarecer algumas dúvidas, principalmente se você for aqui da minha região, da Bahia, de Feira de Santana, de Salvador. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver abrir alguma questão, algum tema, deixa aqui nos comentários, sem filtro, né? Pode falar o que você quiser sobre o tema, que eu vou tentar responder o máximo possível, de maneira mais clara possível, tá? Também aproveita para me seguir aqui nas redes sociais, onde eu também compartilho um pouco sobre esse processo, tá? É tudo com o Lucas Brito. No mais, em breve eu volto com mais novidades sobre esse tema, né, e com as outras etapas. Até lá. Valeu, pessoal!